Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar aqui desenvolvendo as funcionalidades aí da nossa aplicação, né? Na aula passada a gente criou lá um modal, né? Um modal para a gente colocar conteúdos dentro dele. E nessa aula aqui a gente vai iniciar a criação do formulário o formulário para adicionar um produto, né? Para registrar, para criar um produto. Nessa aula aqui eu planejo a gente criar basicamente a estrutura e as componentes desse formulário e fazer na próxima aula só estilização, né, para a gente personalizar todo esse formulário, tá certo? Então nessa aula aqui a gente vai estar fazendo algo nessa ideia aqui, ó. Deixa eu olhar aqui no nosso XD. Nós temos aqui o design de como seria esse formulário, né? Que é um formulário que vai estar dentro da modal, tá? Ele vai ter ali, a gente vai poder preencher, né? Categoria, a marca, a loja de venda, o nome do produto, o preço do produto, a descrição e a quantidade que a gente tem em estoque, tá? Isso aqui está alinhado com o back-end, né? O back-end que Leandro desenvolveu, tá certo? Pode até ter alguma diferencinha aí, a gente compensa aqui no código, mas a ideia é essa, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar essa componente, né? Esse adicionar produto é uma componente, e aí dentro dele a gente vai organizar em componentes, né, essa estrutura, esses inputs do tipo select, o input do tipo texto e o text area, tá? Que são os três tipos de componentes que a gente tem aqui. E aí, na próxima aula, a gente vem com a estilização, tá certo? Então, vindo aqui no código, né? No código, tá do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, né? Vamos ver aqui no browser. Se eu atualizo aqui o browser, tá aqui, né? O nosso modal com o quadrado vermelho dentro, tá certo? E aí, agora a gente vai criar a componente, o formulário para adicionar produto, tá? E esse formulário, ele é um formulário específico da tela de produto, né? Então a gente pode criar ele dentro de componentes aqui da página Products, beleza? Porque é um componente que só vai ser usado aqui. Caso em um futuro ele seja usado em outros locais, a gente simplesmente move ele para componentes aqui de cima, né? Essa componente, entre aspas, aí, global. Tá certo? Então vamos criar aqui a pasta. Eu vou chamar isso aqui de Add Product Form, tá? Dentro dele a gente cria aqui o arquivo index, né? Index.tsx, e aqui nós vamos criar a componente, né? Que é o React Arrow Function Component Export, né? RAFCE, do snippet que a gente viu na aula passada. Ele vai criar aqui, eu só vou trocar o nome, né? Que é Add Product Form. Certo? Já vou importar aqui também o arquivo de estilos, né? Então, import styles from... Eu não criei o arquivo ainda, né? Então, vamos criar aqui o arquivo styles.module.css. E aqui no Add Product Form eu vou importar styles from.barra styles.module.css. Beleza? Vamos salvar isso aqui. E aqui na nossa tela de produto, né, na raiz aqui da tela, eu tenho um modal com o quadrado vermelho dentro, né? Só que agora eu não vou ter mais esse quadrado vermelho. Eu vou passar aqui o nosso Add Product Form, certo? A componente que a gente acabou de criar. Fazendo isso, nós já temos aqui, né, o Add Product Form, o texto lá, que é o nome da componente, né, sendo exibido. Perfeito. Então, agora, dentro de Add Product Form, a gente vai começar a estruturar isso aqui dessa forma que nós temos aqui no XD, beleza? Então, já iniciando aqui, a gente vê que a gente já tem adicionar novo produto, né? Que é um título, tá? Então, esse título, eu vou manter essa div eu já vou até passar o estilo para ela, né? O class name, que é styles.container, né? A div mais externa é o container. Aqui dentro eu vou passar um H1, tá? Que é o texto aqui, adicionar novo produto. Novo produto. Certo? Olhar aqui no browser, tá aqui, né? Adicionar novo produto. Bem simples. Beleza? Olhando aqui no XD, nós temos também o botão de fechar. Esse botão aqui vai ser um SVG, tá? Então, já que é um SVG, a gente faz na próxima aula, tá? Mas, por enquanto, eu vou fazer um botão, tá? Um button bem simples mesmo. Então, aqui a gente... O button do HTML mesmo, né? Sem estilo. Porque nós vamos usar a gente vai passar o SVG, né?
Aqui um botãozinho. E além disso, nós temos, se a gente olhar aqui no X de novo, né, os selects, os inputs e esse text area. A gente tem um porém aqui no select, porque a gente já fez um select para essa aplicação, né? Esse select, se a gente fecha aqui o modal, é esse select aqui, né, de todos os produtos. E ele vai ter funcionalidade diferente, né? Tipo, porque quando eu mudar aqui a opção dele, eu vou querer chamar uma callback, eu vou querer, por exemplo, no caso aqui de todos os produtos e produtos excluídos, né? Então eu vou trocar o conteúdo da minha lista, né? Então, querendo ou não, esse select aqui, ele não é o select que vai ser reutilizado lá no formulário, né? Ele foi feito e inclusive a gente teve um erro ali porque nós fizemos ele na pasta components geral, né? Que como se esse select aqui fosse ser reutilizado em outras telas, né? Em outras páginas, mas nesse caso não, né? Nessa aplicação não. Da mesma forma é o nosso input aqui, o range price, esse range, né? Porque ele foi criado no local correto. Se a gente vem olhar aqui no código, o range price filter, né, essa componente aqui, foi criada dentro da components da nossa página de produtos. Mas o select ele está aqui no components de cima, né? Aqui o select, que é o que a gente criou específico para aquela tela, né? Inclusive as opções dele é específica, né? E quando a gente cria componentes aqui nessa pasta components externa, a gente tem sempre que pensar em fazer algo aberto à extensão, né? Algo que vai poder ser reutilizado em locais diferentes. E nesse caso aqui, esse select não, né? Então, a gente pode mover ele daqui para a pasta components de produtos, tá? Então, vou só clicar aqui e arrastar. Ele já vai aparecer aqui para mim onde eu importava, né? Porque o import atualiza, o VS Code já substitui para a gente. Eu só tenho que salvar o arquivo, né? Que ele altera, só que não salva. Se a gente olha na aplicação, tá com erro, né? Porque o import está errado. Mas se eu venho aqui e salvo, no caso em Product Subheader, que eu importo o select, né? E aí ele corrige. Tá falando que tá com erro aqui. Ah, tá. É por causa do estilo, né? Porque no select, aqui na estilização, eu pego aquela setinha roxa, né? O ícone que está dentro do select e importo o import relativo, né? Então, como eu movi o arquivo de local, esse path aqui já não é mais o mesmo, tá? Então, vamos trocar aqui. Eu vou ter que voltar para Assets, Arrow Down, né? Aqui ficou duas vezes a barra e fazendo isso aqui, ele voltou o estilo também. Tá certo? Então, só movendo aqui a componente de lugar para manter o padrão, manter a organização, né? E agora a gente poderia trocar o nome, né? Não é mais select, seria um select. Na verdade, é um select, só que o nome aqui ele tem que ser mais específico, né? Relacionado ao nosso subheader. Então, vou colocar aqui um select subheader mesmo, só para não confundir, né? Porque select, o próprio nome select em si já dá essa ideia de ser mais generalista, né? Então vou trocar o nome da componente e trocar o nome da pasta também, tá? Rename aqui para select subheader. Dá um enter, ele vai atualizar meus imports. Eu só salvo aqui o arquivo que ele atualizou. Vou ver aqui no app, tá tudo funcionando. Atualizar aqui, né? Beleza, tudo certo. Então eu vou fechar aqui esses arquivos que eu alterei, deixar só o nosso formulário, tá? Porque no formulário agora nós vamos criar algumas componentes, que na verdade é o input. Eu já vou dar um nome aqui que eu quero, né? Que é o input text, tá? Que seria um campo de input de texto. Nós teremos também o input. Vou só trocar aqui, input text area, tá? Que também é um text area, né? Que é uma componente, ela é um pouco diferente do input text, né? Quando a gente usar lá, vocês vão ver melhor essa diferença. E a gente vai ter também o input select, tá? Que vai ser um select, só que agora esse select vai ser utilizado em formulários, tá? A gente vai usar nesse formulário, só que se eu tivesse outro formulário na aplicação, eu usaria esse, tá beleza? Então, querendo ou não,
Nesse caso aqui, esses inputs, eles serão, a ideia deles é ser reutilizado em outros formulários, tá certo? Então, por conta disso, a gente vai criar eles na pasta components externa, né? A components aqui, entre aspas, global, tá? Então, eu vou criar aqui as pastas input select. Vou criar aqui também input text, certo? E vou criar aqui também o input text area. Beleza? Então, no input select, criar componente, né? Index txt. Agora eu não vou criar os arquivos de styles, né? Para economizar tempo. Então, RACF RAFCE, tá? Criar componente, input select. Input text também, tá? E o input text area. A extensão ficou errada, né? É index.tsx. Beleza? Aqui vou ter o RAFCE. Input text area. Beleza? As três componentes criadas, vou importá-las aqui. Input select, input text e input text area. Importei, salvei, vamos olhar aqui no código, no browser, né? E elas estão aqui. Tá bem difícil de ver porque o nosso container, a nossa div, né, ela tá sem uma cor de fundo, né? Então eu vou só vir aqui no meu container, né, do meu Add Product Form e vou adicionar aqui, eu vou criar aqui a classe, né, container, vou botar um background color white, né, branco. Certo? Então, na nossa componente de formulário, no container, né, a div externa, eu apliquei a cor de fundo branca, tá? E agora já ficou melhor de ver o que tem aqui dentro, tá? Vamos aplicar até já que a gente tá só um padding, tá? Um padding aqui de uns 20 pixels para dar um espaçamento ali. Beleza? Então vamos continuar. Aqui tá aqui input select, input text e o input text area. E outra coisa que é bom a gente já definir aqui nessa componente do formulário é a largura e a altura, tá? Que eu quero que esses valores sejam fixos. Então, aqui, ó, eu vou passar o width aqui eu vou usar 70% do nosso view width, né? 70 VW. Essa unidade de medida, né, a gente falou dela na aula passada, né, o width e o height também, de 70 VH, tá? Então, 70% da largura e 70% da altura da tela eu vou aplicar nessa componente, nesse container aqui do meu formulário de adicionar produto, tá? Então, voltando aqui, ele já ocupou um espaço bom, né? Eu vou manter esse tamanho aqui, por isso que eu passei fixo, né? E agora a gente vai continuar aqui adicionando esses elementos, tá? Na verdade, editando essas componentes, né? As componentes vai ter só essas três, eu vou editar aqui o conteúdo delas, tá? E começando aqui com a primeira é o select, tá? Então, no select, ele é um componente ali um pouco diferente, né? Porque o que eu vou ter? Eu vou ter essa div, que vai ser o container, né? O cara que está por fora. E aqui dentro eu vou ter um label, tá? Que seria meio que o título desse meu select, tá? E o que eu vou ter mais? Eu vou ter o select em si, tá? Beleza? Dessa forma aqui. E como a ideia dessa componente é ser reutilizada, a gente vai receber alguns parâmetros, né? Porque ela tem que ser personalizável dependendo de onde ela vai ser utilizada. Então, vou criar aqui a interface para essa componente, né? Quais propriedades que ela vai receber. Ela vai ter um nome, tá? Esse nome é importante por conta do formulário em si,
tá? Porque agora a gente está montando a estrutura, mas a gente não está falando muito de como o form funciona ainda, né? Então, essa componente select, ele tem um nome, esse nome é um string, tá? Ele tem um label, opa, que também é um string, que esse label seria esse título, né? Esse título aqui. E ele vai ter umas options também. As opções, que é um array de string, né? Uma lista de string, que quando eu clicar nesse select, quais opções vão aparecer? Vai estar nesse array aqui de options. Beleza? Então eu vou falar aqui que ele recebe um objeto do tipo props. E aqui dentro eu vou ter um name, um label e as options. Certo? O nome, por enquanto a gente não vai usar. Eu vou deixar ele aqui sem utilizar. A gente só vai usar o label. O label eu vou renderizar dentro da tag label. E as opções, né? Como ele é um array de opções, ou seja, quais opções eu vou ter para a marca? Vai ser Apple e Samsung, tá? Então vai ter um array com essas duas opções. Então, para me renderizar aqui dentro do select, a gente tem aqui os options, né? A tag options na verdade, option, né? Com o texto que vai ter. E só que como eu estou recebendo um array de opções, aqui dentro eu faço um map, né? Então eu uso chaves aqui para me conseguir rodar uma função do JavaScript dentro do JSX e eu vou pegar options.map, vou mapear ela. Aqui eu vou rodar essa função para cada opção, né? Então, para cada option, o que eu vou fazer? Eu vou retornar a tag option do HTML com o texto da opção aqui dentro. Certo? Perfeito. Dessa forma que ele ainda vai dar um erro, que é a questão da key, né, que a gente não abordou ainda. Eu tô aguardando para a gente ter uma aula só sobre isso, tá? Mas vamos deixar assim por enquanto, tá beleza? Então lá no nosso input select ele já começou a dar erro, porque eu tenho que passar as propriedades para ele, né? Que seria o nome, o label e as opções, tá certo? Então, nesse caso aqui, se a gente olha aqui no XD, esse primeiro select de categoria, né? Então, o nome dele, né, o name, vai ser, eu vou deixar aqui category, tá? O que mais que a gente vai ter aqui? O label, que vai ser o texto que vai ser exibido, né? Então, vai ser categoria, em maiúsculo, e as opções, né? Quais opções eu vou ter de categoria? Por enquanto aqui, eu vou ter só duas opções, acessórios e pode ser periféricos, certo? Então, preenchidas essas opções, vamos ver aqui no browser como é que tá. Agora eu tenho aqui, né, categoria, que é o label, e o select em si, acessórios e periféricos, tá certo? Então, é basicamente isso. Só um detalhe aqui é que dentro do input select eu tenho o meu label e tanto o label quanto o select são elementos inline, né? Que é a questão do estilo aqui, que eles são posicionados em linha, né? Um ao lado do outro. Então, aqui no HTML eu vou usar a tag BR, certo? Que a tag BR é o que? É um break, né? O break line. Eu vou quebrar a linha. E aí, quando eu uso a tag BR, ele quebra, né? Fica o texto categoria e o nome, e no caso aqui, o label categoria e o select logo abaixo. Beleza? Nós vamos ter isso aqui. Nós vamos ter um input text também. Opa, atualizei aqui. Na verdade, eu fechei o modal, né? Que esse texto aqui nós podemos passar como esse aqui da loja de venda, né? Que a ideia vai ser bem a mesma. Ele vai ser um input personalizável, ou seja, ele vai ser utilizado em outros locais, tá? Então vamos voltar aqui no código. Nós vamos ter aqui o input text, tá? Por enquanto aqui ele está só essa div. Aqui dentro a gente vai ter algumas opções, né? Que uma delas é o label, né? Que é aquela descrição lá. Nós vamos ter aqui o break de line também, tá? E a gente vai ter o input. Opa, input, tá? Esse input ele vai seguir alguns padrões aqui, porque ele não é para ser um input de texto, né? Então o type dele é text. Opa, aqui é o string, né?
O input de texto, ele vai ter um placeholder também. Placeholder é o quê? É aquele texto que fica escrito quando não tem nada digitado, tá? Um texto meio opaco. Placeholder, por enquanto, eu vou deixar só essas duas opções, tá? Porque as outras opções que a gente tem aqui é por conta da estilização, tá? Nós teremos também o ID, tá? Esse ID aqui, no caso, vai ser o identificador que a gente vai usar no formulário. O nosso select também, ele tem que ter um ID, tá? Então aqui, e nesse caso o ID vai ser aquele name. Tá, vamos deixar essa questão do name para depois, tá? Para depois que a gente componentizar isso aqui. Tá? O tipo, o placeholder, ele vai ter um label também, tá? Então, a interface dele, né? As propriedades que ele vai receber. Então, a interface aqui, props, eu vou ter um name, o nome desse campo, um label, que também é um string. O nome é um string, o label é um string, o placeholder, meu Deus do céu, placeholder é um string. E por enquanto é isso, tá? Então o input text vai receber um objeto do tipo props, tá? E aqui dentro eu vou ter um name, label e o placeholder. O label vai ser renderizado aqui dentro do label, o placeholder aqui do placeholder do input, tá certo? Vou deixar o name aí, depois a gente fala dele. Certo? Então, vamos voltar aqui no nosso formulário de produto. Agora vai estar dando erro aqui no input text, né? Por quê? Porque tem que passar as propriedades. Então, o name dele, esse name, ele é o input de loja, né? A gente olhou aqui no XD. Então, o nome vai ter que estar em acordo com o back-end, né? Então, como lá no back-end está em inglês, lá está seller, né? Que é o vendedor, né? O label vai ser a loja de venda, né? O nome, label e o placeholder, né? Placeholder vai ser, se a gente olha aqui no XD, aqui no caso já está preenchido, né? Esse cara aqui. Mas deixa eu pegar aqui um que não está preenchido, né? O loja de venda vai ter que digite o nome da loja parceira, tá? Então a gente pode até copiar esse texto aqui. Ele não está me deixando editar aqui, né? Copiar aqui e vamos colar aqui, certo? Então vamos voltar aqui no nosso browser e vai estar aqui, né? Loja de venda e digite o nome da loja de venda que cortou, né? Porque a gente tem que controlar a largura desse cara. A gente vai fazer isso na aula de estilo, mas aqui é o input do tipo texto, né? Consigo digitar texto aqui. Perfeito? E agora o último, né? Que é o nosso text area. Tá? Text area também naquela mesma estrutura de propriedades, né? Então a gente vai ter aqui a interface, props. Aqui em props eu tenho um nome, que é um string. Vou ter um nome, vou ter um label, que é um string. A gente vai ter aqui também o placeholder, e também é um string, tá? Então, vou passar aqui, props, o mesmo padrão das outras, né? Name, label e placeholder. Aqui na componente C, né, o visual, eu vou retornar essa div. Essa div é aquela mesma história, né? Nós teremos aqui a tag label. Aqui dentro eu vou renderizar a variável label. Eu vou quebrar a linha, né? BR. E aqui dentro a gente vai ter, depois, né? A gente vai ter a tag text area, tá? Que é uma tag dessa forma aqui. A gente vai passar para ela como propriedade o name e o placeholder, né? Então, name é igual ao name e placeholder é igual ao placeholder. Na verdade, o name, né? A gente vai deixar para depois. Então, vamos tirar aqui.
deixar só o placeholder. E vamos ver lá na tela como é que é esse text area. Aqui de propriedade, né? Name. Nesse caso do text area, o nome dele, se a gente olha aqui no XD, né? Ele é o cara da descrição, né? Então, ele é esse cara aqui, né? Descrição do produto, escreva o nome, no caso não é o nome, né? Escreva a descrição do seu item. Então, vamos voltar aqui. O nome dele é... Não, o nome dele tem que estar de acordo com o back-end, né? Que é description. Tá? O label vai ser a descrição. Descrição do produto. Tá? E tem também o placeholder, né? Digite a descrição do produto. Certo? Salvando aqui, vamos voltar aqui no web, no browser. Então, a gente tem aqui, né, o descrição do produto, né, que é o label, e o nosso text area, né, que ele, por ser uma área de digitar texto, né, ele já é mais flexível, né, a gente consegue ajustar o tamanho, consegue digitar muita coisa aqui, né, e, enfim, dar enter, enfim, ter uma certa formatação, ele dá mais possibilidades para a gente, tá? Por isso o uso do text area nesse caso, na descrição. Certo? Então, com isso aqui feito, nós já temos os campos, né? Nós já temos as componentes. A gente pode estruturar isso aqui da forma que a gente tem lá no browser. E, enfim, né? Além da estrutura, a gente tem que falar aqui também sobre o formulário, tá? Que nós criamos aqui os campos e tal, mas a gente não falou muito. Na verdade, eu estou pensando que se a gente pode falar desse formulário agora ou na aula que a gente realmente finaliza e envia esse formulário, né? Tá, vamos falar aqui só o básico dele, né? Porque nós temos aqui a tag form no CSS, no HTML, que é essa tag destinada a formulários, tá? E toda tag form, dentro dele, a gente pode ter um botão. E esse botão, eu vou passar o nome, né? O texto do botão. Eu vou digitar aqui, enviar ou salvar. Tá? Que o tipo desse botão, né? Então aqui o button do type submit, tá? O que isso quer dizer? Vai ser um botão que quando eu pressionar ele vai enviar o meu formulário, tá? É basicamente isso. E no formulário a gente tem um evento chamado onSubmit, tá? Então quando eu pressionar o botão ele vai chamar essa função onSubmit do formulário, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma função aqui, né? Aquela ideia assim, de criar a função e passar ali no onSubmit. Então, const handle form submit vai receber uma função e aqui eu vou dar um console.log com o que form submitted, tá? E vou passar essa handle form submit aqui para dentro. Se eu salvo isso aqui e a gente volta aqui para o browser, agora eu tenho aqui um botão salvar, né? E se a gente inspeciona esse HTML aqui, tem que o botão salvar e por fora dele nós temos aqui a tag form, que está vazia, né? Então não vai exibir nada. Mas se a gente olha aqui no console e clica em salvar, ele vai aparecer ali, form submitted rapidinho e já vai sumir. Por que isso acontece? Porque o formulário ele tem um comportamento padrão no HTML de que sempre que eu envio o formulário ele atualiza a página já por padrão, né? Que também não é uma coisa que a gente vai querer. Na maioria das aplicações React a gente não quer esse comportamento, tá? Então vamos já quebrar ele aqui, que o onSubmit, lembra que na aula passada eu falei que tudo que a gente envia ele tem um evento, tá? Aqui dentro do formulário também a gente vai ter esse evento referente a isso, tá? Então, esse evento, eu vou passar aqui no onSubmit uma função, né? Aquela ideia que eu passei para vocês que eu
para mim pegar o tipo da coisa, né? Então esse evento ele é do tipo, volto no mouse aqui, opa, é React Form Event de um HTML Form Element, tá? Então esse é o tipo aqui desse evento. Eu vou arrastar aqui para minha função, eu vou ter aqui um evento do tipo desse tipo exato, né? E agora eu pego a minha função e repasso aqui. Porque dessa forma, né, eu até expliquei em aulas passadas, quando eu repasso a função no onSubmit dessa forma, é a mesma coisa de eu ter uma função que recebe esse evento e essa função executa a minha função repassando o evento via parâmetro, tá? Isso aqui que está aqui na tela é a mesma coisa de eu só falar, de eu só passar um handle submit. Certo? Então aqui antes de eu dar um console log, dentro de E do evento, eu tenho aqui e.prevent default, tá? Que é para prevenir esse comportamento padrão de atualizar a página. Então agora, se eu clico em salvar, ele não atualiza mais e logou aqui, né? Form submitted. Certo? Então, a ideia do formulário é meio basicamente essa, tá? Eu não vou entrar mais a fundo nisso, porque eu quero fazer uma aula específica da gente falando sobre formulário, tá? Vamos deixar isso aqui do jeito que tá. Eu vou deixar aqui as tags, a tag form, aqui dentro eu vou mover para cá, para dentro, esses inputs que nós criamos. E nesse submit, né, falando um pouco mais aqui sobre o formulário, só para completar o raciocínio, baseado nesse name, né, que eu estou enviando para as componentes, ou seja, cada input, eu vou digitar aqui, né, o input, ele vai ter um name, sei lá, o nome desse input é product type. Baseado nesse nome, quando eu dou o submit no meu formulário, ele vai gerar um objeto para mim com os nomes que eu defini e os dados que eu digitei, tá? Então, se aqui em product type eu digitar o tipo desse produto é de consumo, é comestível, então ele vai me gerar um objeto nessa estrutura aqui, tá? Um objeto com a propriedade product type, e o valor dele vai ser o que eu digitei, né? Comestível. Certo? Então, a gente usa esse nome para definir qual o nome da propriedade final que quando eu der o submit no formulário, o formulário vai gerar para mim, tá? Vai armazenar naquele objeto. Então, a gente precisa saber disso aqui por enquanto. A gente já criou essas componentes, então agora o que eu vou fazer aqui já para finalizar a aula é só imitar a estrutura que nós temos aqui no XD, né? Que é no formulário, por enquanto aqui. A gente não tem essa parte das cores, tá? E das imagens nesse curso aqui gratuito, tá? Então a gente não vai abordar essa parte aqui de envio de imagem, tratamento de arquivo. As cores também no nosso back-end não tem, né? Então não vai ter. É só categoria, marca, loja de venda, nome do produto, preço. Aqui eu mostro, né, o preço anterior, descrição e quantidade, tá? Então vamos criar aqui esses caras, essa estrutura aqui dentro desse nosso código, tá? Então eu já tenho até pronto aqui, né? Então eu só vou copiar e colar para a gente não perder tempo aqui digitando, beleza? Então nós vamos ter a primeira linha do formulário, né? Que são esses três caras aqui: categoria, marca e loja de venda. Vão ser essas três componentes aqui, tá? Aqui esse placeholder está comentado, fica assim, tá? Salvei ele para ele formatar. Nós vamos ter também o produto e o preço, né? No caso, o nome do produto e o preço dele, né? Que é esses dois caras aqui. Na verdade, a ordem aqui está diferente, né? Eu vou copiar e colar aqui, a gente organiza a ordem, tá? Nós vamos ter... Opa, copiei duas vezes. Esse cara aqui. Aqui já tem algo nesse que eu estou colando, né? Ele já tem algumas propriedades que a gente não definiu ainda, né? Que a gente vai usar na estilização, tá? Mas vamos manter aqui esse padrão. Deixa eu salvar aqui.
a loja, o nome do produto, o preço, a descrição do produto e o que a gente tem em estoque, né? Que é esse inventory. Tá? Então as componentes serão essas, né? Categoria, marca, o vendedor, a loja de venda, o nome do produto, o preço do produto, a descrição e a quantidade que a gente tem em estoque, né? Todos são ou um text, no caso a gente só tem a descrição que é o text area, né? Os outros são text, né? Tudo campo de entrada de texto e o primeiro aqui, que é o input select do tipo categoria. Tá, deixa eu só confirmar aqui isso. Escolher a marca, ele não é um select, né? Eu tinha falado antes que era, mas não é. Beleza? Então, só olhando aqui no browser. No browser agora a estrutura ficou essa, né? Sem estilização nenhuma. Na próxima aula a gente vai pegar isso aqui, essa estrutura, e transformar nesse formulário aqui. Beleza? Então, para essa aula é isso. Tá? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.